O jornal turco Fanatik, né, fanático, Fanatik, disse que o Jorge Jesus está insatisfeito com os atacantes que o Fenerbahçe possui e pretende contar com o Gabigol na próxima janela de transferências. Para isso, o time turco ofereceria, né, em tese, 168 milhões de reais para tirar o camisa 9 do Flamengo, que faz ótima campanha na atual temporada com o Dorival Júnior, né? Aí, caso o Flamengo aceite a proposta, o Flamengo teria 15 milhões de lucro na operação, né? Porque pagou 18 e venderia aí perto dos 33 milhões de euros, que dá aí os 168 milhões de reais. E aí o pessoal fala aqui, né, da proposta e tal. Bom, acalme vossos corações. Eu vou dar minha opinião primeiro e depois o Alan fala. Acho que a gente vai matar isso rápido. Vamos lá. A janela está fechada, né? Primeira coisa, a janela está fechada. Isso seria para a próxima janela. Tudo bem. O Fenerbahçe teria que se desfazer de algum estrangeiro, né? Ele pegou o Arão e o Gustavo Henrique agora. Deveria se desfazer de alguém, porque eles já estão no limite lá dos estrangeiros. E tem uma coisa legal para a gente ver, que é o seguinte: as maiores transferências do Fenerbahçe, tá? As maiores contratações do Fenerbahçe. Diego Rossi, 5,5 milhões de euros. Luan Pérez, 5,23 milhões de euros. João Pedro, 4,68 milhões de euros. Vocês acham que eles vão pagar 33 milhões de euros no Gabigol? Galera, claramente, até o momento, vou falar assim, né? Porque, segundo os apuradores, tudo pode mudar, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Atualmente eu não acredito, irmão. Eu acho que é uma loucura, cara. É uma loucura a gente ficar... E assim, tá uma histeria, né? O Twitter já tá todo mundo falando, meu Deus, o Gabigol vai sair. Galera, calma. Pelo histórico das contratações, Alan, 5 milhões e pouquinho, os caras pagarem 33 milhões de euros no Gabigol, cara, eu não vou falar impossível, porque nada é impossível, mas eu acho muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Assim, é coisa de maluco, pô. Não tem condição. Então, Marcão, para a galera aí que quer ver o Gabigol longe do Flamengo, fora, eu não sou, né, essa pessoa. Eu entendo que o Gabigol, né, ele teve uma queda de produção muito grande, vem desperdiçando gols que ele não costuma desperdiçar, mas tem números sensacionais, números fantásticos, é um jogador decisivo, eu não abro mão do Gabigol em nenhuma das partidas que a gente vai ter decisivas. Para mim, ele não sai nem tão cedo ainda, né? E esse valor, que seria assim, um valor interessantíssimo, Marcão. A gente está falando aí em torno de 170 milhões, 168, 165, dependendo de quanto vai bater a questão do euro. O euro aí está páreo ali, né, com o dólar, nunca foi dessa forma. Eu acho muito pouco provável que aconteça. Marcão, eu acho que entrou no X da questão. O Marcão foi e puxou aí as negociações mais caras da equipe do Fenerbahçe. Por mais que a gente saiba que o Jorge Jesus tem um carinho muito grande pelo Gabigol e vice-versa, né? Não vai ser na Turquia ou dirigindo qualquer clube ali da Turquia que ele vai conseguir, de repente, tirar o Gabigol do clube de regata do Flamengo. Esqueçam isso. Isso não vai acontecer. E se analisarmos o contexto, Marcão, Gabigol é um jogador, né, que lá para junho, né, maio, junho, estava sendo cogitado na seleção brasileira. Ele alimentava as esperanças de poder jogar essa Copa do Mundo e agora está mais do que claro que ele não vai para a Copa do Mundo. Isso por si só já contribui para desvalorizar ele frente ao mercado europeu. Se não bastasse isso, e a gente sabe sim as deficiências que o Gabigol acaba tendo, com a questão da perna direita, não saber cabecear, né? E independente disso, para mim sobra no Brasil que ele fique muitos anos no Flamengo. A probabilidade de chegar a qualquer proposta, né, que envolva essas cifras pelo Gabigol, Marcão, para mim é praticamente nula. Vou ser muito franco contigo. Agora, chegar uma proposta de 15, 18, né, 13 milhões de euros, eu acho que é bem capaz, é bem possível, de algum time ali de segunda prateleira da Europa, só que isso não faria com que, né,
o jogador se encantasse, ou melhor, o Flamengo que detém os direitos do atleta, né, acabasse aceitando a saída de um cara que já é ídolo, independente do pensamento que alguns venham ter, porque essa questão de idolatria é muito pessoal, né, daqui do Flamengo. Fala, Marquito. Deixa eu só corrigir a informação. As transferências que eu falei do Diego Rossi, do Luan Pérez e do João Pedro são as maiores contratações da última janela, tá? Não são as maiores contratações do Fenerbahçe. São as maiores contratações da última janela, tá? 5 milhões de euros, 5,5 para o Rossi, 5,23 para o Luan Pérez e 4,68 para o João Pedro. E eu peguei aqui as maiores da história. Dani Guiza é um espanhol, foi para lá na temporada 2008-2009, 14 milhões de euros. Emmanuel Emenick, nigeriano, 13,14, foi para lá por 13 milhões de euros. Raul Meireles, um português, foi para lá na temporada 12-13, 10 milhões de euros. Nada próximo dos 33 milhões que estão falando do Gabigol. Continua muito longe. E a última janela deles foi essa janela aí, com os maiores foi 5, 5,5. Então, eu acho muito difícil. Eu acho bem complicado. Muito complicado. Não, e outra, Marquinhos, com essa quantia de 12, 13, o Flamengo não vai liberar, não vai se desfazer. Eu também acho que não. Um cara que tem, sim, né, tem alguns conflitos com os torcedores, vive um pouco de amor e ódio essa relação, mas é um cara que foi fundamental na história do Flamengo, é um cara que vem construindo e fazendo e quebrando recordes seguidamente, né? Porra, com a camisa do Flamengo. O Flamengo não iria aceitar uma proposta, ao meu ver, nessa casa de 12 a 13 milhões. E para poder reforçar ainda mais isso, Marcão, a gente pode pegar a quantia que o atleta acabou custando aos cofres rubro-negros, né? O Flamengo adquiriu o passe do atleta por um valor superior a esse aí. Então, sejamos muito honestos, rapaziada, para a galerinha que ficou feliz, para os antes, os palmeirenses, né, que o Gabigol gosta de fazer gol neles, que ficaram contentes com esse possível fake news aí. Para mim, Marquito, né, é sim mais de um fake ou alguém que está tentando movimentar um pouco o cenário, porque estamos sem muitas notícias, e essa abstinência de jogos do Mengão contribui para que a gente possa tentar, né, entrar em alguns temas. E aí esse é mais um desses temas, Marcão Beton, né, que tenta movimentar um pouquinho o Twitter, tenta movimentar um pouquinho os canais rubro-negros, que para mim é inexistente. Eu também acho muito difícil. Agora, vamos lá, vamos discutir um pouco mais. Você acha que seria uma boa pro Gabigol uma saída agora do Flamengo? Para a próxima janela? A boa pro Gabigol vai ser, né, ele botar dinheiro no bolso. Como vai ser para ele, para mim, para você e para qualquer outro. Então, esse é o primeiro ponto. Depois de pensar na questão financeira, Marcão, ele tem que pensar na questão esportiva, né? Então, aqui no Brasil, ele mora no Rio de Janeiro, com todas as dificuldades e os problemas que o Rio de Janeiro tem. O amigo Pedro aí está querendo igualar o Rio de Janeiro a Guayaquil. Não dá, desculpa, né? A cidade é muito bonita, temos sim, né, muitos corruptos, muitos ladrões. Cara, todo governador do Rio de Janeiro está preso, cara. Aí a gente elegeu um de São Paulo. Não, vamos ver se o de São Paulo é honesto. Vamos ver se o de São Paulo dá jeito. O cara arrumou um jeito de ser preso também. Então, assim, com todos os problemas de segurança pública e tudo mais, e papapá, e ppp, cara, ele mora numa cidade que é bonita demais. Ele é um cara que é idolatrado, né, pelo torcedor rubro-negro. Ele é um cara que vem construindo e fazendo história aqui dentro do Brasil. Está brigando por conquista de títulos todos os anos. Está conseguindo colocar o nome dele na história do Flamengo. Alguém que já parou para imaginar e para pensar, inclusive você, Marcão, que caso a gente conquiste a Libertadores da América, a gente vai ter que repensar muita questão de qual foi a principal geração do Flamengo? Estava pensando nisso hoje. Se a gente ganhar Libertadores e Copa do Brasil, essa geração vai ter 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Tudo bem, vamos tira a Copa do Brasil, porque a geração de 80 não teve condição de ganhar uma Copa do Brasil, porque a competição não existia, né? E ali eles ganharam, sei lá, eu não vou contar 87, tá? Porque aí eu acho que já está muito mexida a geração, né? Você tem poucos jogadores ali que permanecem. Você tem 3 brasileiros e uma Libertadores, não é isso? Contra 2 brasileiros e 2 Libertadores.
Assim, o que pesa para a geração de 81 é o Mundial. Beleza. Isso... Então, o Mundial, eu acho que eles ainda ficam na frente. Né? Não, assim, fica porque tem um peso muito grande. Peso muito grande, Marcão. Porém, cara, são 2 Libertadores. A gente levou trocentos milhões de anos para ganhar. A gente levou 38 anos para chegar na segunda final. A gente pode ganhar 2 títulos em 3 anos. E essa geração, né, que permanece. Então, assim, cara, o que esses caras estão construindo, Marcão, é algo muito grandioso. É que a gente está vivenciando um momento e no calor da emoção, as coisas passam às vezes, a gente não dá tanta importância, né? E que, se analisarmos hoje bem, o futuro do Flamengo continua sendo promissor, Marcão. A gente não vê as conquistas deixarem de acontecer nos próximos anos. Esse time que hoje foi montado, ele já começa a ser preparado para os próximos anos. A chegada do Pulgar, né, do Eric, que ele não quer ser chamado de Pulgar, é para poder contribuir para isso. A chegada do Vidal, que a gente vai ter mais um ano, ele não conseguiu jogar ainda o futebol todo que ele joga. Né? Para mim, ele vai ser ainda melhor em 2023. A gente tem o Cebolinha, que por mais que a gente fique puto com o Cebolinha por ter uma expectativa muito maior com relação a ele, eu entendo que ele vai começar a render em 2023. Porque em 2022 ele chegou muito abaixo dos demais. E fica claro a cada partida que ele fisicamente ele está abaixo. Ele está numa outra sintonia se comparado aos demais atletas. Então, tudo isso me faz acreditar, Marcão, que vai ter continuidade. Não sabemos quais desses caras permanecerão no Flamengo. Porque o Gabigol pode ser que pinte alguma coisa. Batendo campeão na Libertadores com mais 2 gols desse cara no final do ano, viado, a visibilidade volta de novo, o assédio aumenta. Por mais que ele não esteja na Copa do Mundo, o assédio volta com um pouquinho mais de força. Daí, a tirar o Gabigol na casa de 35, porque, assim, Marcão, vou ser bem honesto, se chegar uma proposta de 35 milhões pelo Gabigol, para mim o Flamengo vende. Para mim, o Flamengo vende. Se chegar algo em torno de 35 milhões de euros pelo Gabigol, para mim o Flamengo vai vender. E o Gabigol encontrar e entender que é interessante para a sequência da carreira dele, para mim, isso vai acabar acontecendo e ele vai deixar o Flamengo. Então, vamos ser honestos. Os caras vão conseguir, sim, algo que é muito expressivo. Por mais que eu vou ser repetitivo, Marcão, né, que o futuro do Flamengo, pelo que a gente tem visto, e pela forma como o Flamengo vem conseguindo ter êxito, né, financeiramente, principalmente, é de que essas conquistas se intensifiquem ainda com os próximos anos que estão por vir.